A era do vapor moldou a forma como vivemos hoje. Os vitorianos construíram mais de 20.000 milhas de linhas ferroviárias, o maior projeto de engenharia que o país já viu. Essas ligações rápidas conectaram as cidades e revolucionaram o comércio, transporte, comunicação e lazer. Foi a maior transformação em nossa história. Mas como isso aconteceu? Para descobrir, historiadores Ruth Goodman, Alex Langlands e Peter Gear trazem as ferrovias de volta à vida, como eram na era dourada do vapor. Alex vai aprender a manejar a carvã, algo que logo lhe será muito familiar. Eles serão ajudados por entusiastas que mantêm viva a era do vapor, mas 500 milhas de ferrovias preservadas da Grã-Bretanha. Essa é a verdadeira experiência de uma viagem de trem. Eles seguem os passos dos melhores engenheiros do mundo, os homens que construíram a Grã-Bretanha, aqueles que operam as ferrovias e os que tiveram suas vidas transformadas para sempre. A internet nada teve a mesma dimensão que as ferrovias. Esta é a história de como as ferrovias criaram a Grã-Bretanha moderna. Entre todas as mudanças provocadas pelas ferrovias, a que mais nos afeta é a transformação em nossas casas. Quero explorar essa revolução doméstica, entender como as ferrovias mudaram a forma de viver, desde as casas até a comida. O modo de vida britânico sofreu uma mudança catastrófica por conta das ferrovias. E eu quero saber exatamente por quê. Por trás dessa revolução doméstica, havia uma nova era de produção e distribuição em massa, realizada pelos trabalhadores vitorianos. Sangue, suor e lágrimas foram investidos para construir essa nova versão de uma Grã-Bretanha industrializada com as ferrovias no centro. Estou interessado em experimentar o que era preciso para isso. Para muitos britânicos, a vida era igual há séculos, com ofícios e indústrias constantes. As ferrovias chegaram e mudaram tudo. Quero voltar naquele tempo para ver essas mudanças, os impactos causados pelas ferrovias. Em 1800, antes das ferrovias, a Grã-Bretanha era diferente. 80% das pessoas viviam e trabalhavam no campo, e a vida doméstica mudou pouco por séculos. Andando em qualquer vila do século XVIII, tudo o que se via era produzido em até 10 ou 20 milhas ao redor. No nível mais básico, a madeira era usada para o fogo. Lá fora, longe de Londres, as pessoas ainda cozinhavam assim. Das roupas aos alimentos, das casas às louças, tudo vinha de produção local feita por artesãos da região. O principal meio de transporte era o cavalo puxando carroças, com rodas feitas pelo fabricante local. Mas, com a chegada da ferrovia, o tempo dessas práticas acabava. Produtos, materiais e mercadorias passaram a ser trazidos de várias partes do país, ameaçando a autossuficiência das vilas. Artesanatos feitos à mão foram substituídos por produtos mais baratos, produzidos em fábricas, distribuídos em rede nacional. É incrível ver um artesanato antigo prestes a desaparecer no século XIX, antes mesmo das ferrovias. Até as casas eram diferentes, construídas com materiais locais, os telhados eram feitos do que fosse disponível. Pedra ou palha de trigo, por exemplo. Keith Payne é um dos poucos que ainda trabalha como palhador. Onde ele conseguia o material para palha? Tudo era cultivado localmente, principalmente para o cereal, mas a palha era um subproduto. A palha era o melhor material, bonita, isolante, mas tinha seus problemas. Estava disponível só na colheita, e o telhado precisava de manutenção constante. O que se precisava era uma alternativa barata, durável e disponível o ano todo. O telhado ideal era o de ardósia, extraída em poucas regiões montanhosas da Grã-Bretanha. O problema era transportar esse material pesado e volumoso das pedreiras isoladas para as vilas e cidades. Para as minas de ardósia na montanha de Snowdonia, foi criada uma ferrovia ao seu serviço, a Festiniog. Ela descia 14 milhas pela montanha até o porto de Porthmadog, de onde a ardósia era distribuída.
Ruth, Alex e Peter encontraram Ian Wilkinson, diretor do patrimônio ferroviário, para conhecer a Festiniog. Olá, seja bem-vindo à Festiniog. Esta é uma ferrovia antiga, construída nos anos 1830 e inicialmente movida a cavalos, sem locomotivas a vapor. Por que construir uma ferrovia sem motores a vapor? Porque a ferrovia existia antes da tecnologia dos motores a vapor. Eles não existiam ainda. Naquela época, muitas ferrovias carregavam minerais usando cavalos. A Festiniog é um excelente exemplo. Mina no alto, porto lá embaixo, cavalos subiam com os carrinhos e a gravidade os empurrava na descida. Temos uma pônei, a Tickle, uma égua galesa de 12 anos, treinada para puxar esses grandes vagões. Peter e Alex controlam os freios, para evitar acidentes se o cavalo parar. Caminhar entre os trilhos é difícil para o cavalo. Nos anos 1830, areia ou cinzas eram colocadas entre os trilhos para facilitar. Tickle é determinada e forte, mas ainda precisamos treiná-la. Depois de um pouco de prática, ela já consegue puxar os carrinhos. Esta ferrovia de 40 milhas tem uma equipe dedicada que cuida da manutenção. É mais que trilhos. São cercas e muros de pedra que precisam atenção constante. A Festiniog foi construída em terreno montanhoso, com túneis e curvas apertadas, tudo escavado à mão nos anos 1830. O bitola usada foi de 2 pés, estreita, para se adaptar à geografia difícil. Bitolas maiores exigiriam trabalhos caros cortando a montanha. Esse caminho estreito era a única opção. A ferrovia abriu os mercados para a Ardósia. Até 1860. A demanda ultrapassava a oferta e os trens puxados a cavalo não eram mais suficientes. Em 1863 foi comprado o Prince, a primeira locomotiva a vapor da linha, que podia puxar 10 vezes mais que os cavalos. Uma revolução à época. A produção aumentou 10 vezes com as locomotivas a vapor na Festiniog. Grande parte da Ardósia era usada para construir casas geminadas, para abrigar os trabalhadores rurais que chegavam às cidades na Revolução Industrial. Em Beamish, condado de Durham, reconstruíram uma vila de mineração como era em 1900. Antes das ferrovias, ruas retas e praças eram exclusivas da elite, vistas em cidades como Bath e Bristol. As ferrovias difundiram esse padrão às cidades industriais. Casas tinham ardósias padronizadas e tijolos uniformes. Não havia identidade regional. Só regras e padrões para a vida ferroviária. Ao contrário das construções de 1800, em 1900, as casas eram mobiliadas com produtos trazidos de longe por trem. Móveis e madeiras exóticas, como teca e mogno, eram distribuídos ao redor do país. Vasilhas e porcelanas, antes feitas localmente, tornaram-se produtos nacionais. Você podia comprar o mesmo conjunto de xícara e pires em qualquer lugar da Grã-Bretanha. As ferrovias impulsionaram, assim, uma nova era de consumo em massa. As empresas podiam vender em todo o país, favorecendo quem competia pelo preço e chamava mais atenção. E isso beneficiou especialmente os fabricantes de sabão. Marcas como Lux, Lifebuoy, Coleman e Sunlight surgiram nesse momento, tornando-se ícones nacionais. Em 1800, apenas 20% da população vivia nas cidades. Em 1900, foram 70%, todos precisando de casas. Mais casas foram construídas nesse período do que em qualquer outro, com ardósia como principal material de cobertura. John Whitehead Greaves viu essa demanda crescente e começou a extrair ardósia nas montanhas galesas. Ele achou um grande depósito e fundou a pedreira de Coomorthin, uma das maiores da região. Em seu auge, mais de 17 mil pessoas trabalhavam na indústria da ardósia no país de Gales.
Phil Jones veio de uma longa linhagem de mineiros. Sua família trabalhou ali por 6 gerações. Seu tataravô começou aos 8 anos e trabalhou até os 69, longe do que era comum, pois a média de vida desses mineiros era baixa, entre 30 e 45 anos. A glória da indústria galesa acabou após a Segunda Guerra, com competição de ardósia estrangeira e de telhas de argila. Mas no subsolo, as cavernas da ardósia permanecem intactas, como eram quando a ferrovia Festiniog fazia da região a capital mundial da ardósia. Phil mostra uma vela original do século XIX, usada para iluminar as minas, que tem 250 câmaras e 25 milhas de túneis. Esperem, vou tentar perfurar um deles como faziam os mineradores. Antes, os miners usavam correntes no lugar de cordas, pois a ardósia tem bordas afiadas que cortam cordas. Eu prendo meu peso para fazer o furo. Minha perna está adormecendo. Uau, isso é doloroso. Eu acho que machuquei alguma coisa. O trabalho é árduo e perigoso. Muitos morreram jovens. O salário era miserável, cerca de 12 pence por dia, mas o esforço era enorme. Phil sente essa dor como parte do seu sangue. Eu nunca mais vou ver uma ardósia da mesma forma. No auge, a indústria produzia mais de 500 mil de toneladas por ano, tudo transportado pelo trem a vapor da Festiniog, alimentado por carvão. O carvão foi vital para a Revolução Industrial, permitindo a produção em massa e a distribuição por ferrovia. Nos anos 1840, as ferrovias da Grã-Bretanha tinham bitolas diferentes, o que impedia vagões de uma linha circularem em outra. Compare os vagões de carvão e os pequenos de ardósia, muito diferentes. Em 1846, o governo decretou que as linhas futuras deveriam ter bitola padrão, 4 pés e 8 polegadas e meia entre os trilhos. Isso permitiu a integração das ferrovias, conectando negócios em todo o país. Ao longo da rede nacional, milhares de ramais traziam minérios, carvão e ardósia direto para fábricas e cidades. Havia mais de 1.500 ramais só para as minas de carvão. Um deles era a ferrovia Foxfield, perto de Stoke, usada para transportar carvão da mineradora até a linha principal. Quando a mina fechou em 1965, voluntários preservaram a ferrovia. O ramal foi construído só para transportar carvão, buscando o caminho mais econômico, até que um senhor local proibiu a passagem pelo jardim da mansão. A linha precisou dar a volta no morro e inclinar-se numa descida de 1 em 20, a mais íngreme da Grã-Bretanha. Ao contrário da Festiniog, onde vagões descem cheios pela gravidade, na Foxfield os vagões precisam subir carregados, o que é menos eficiente. O trem vazio pesa mais de 50 toneladas. Andrew Civil, dono de uma poderosa locomotiva a vapor Baguley, dá aula para Ruth. No comando temos o regulador que libera o vapor para o motor, funcionando como um acelerador, e os freios a vapor, sob os pés, fundamentais para parar o trem. Conectar os vagões à locomotiva é tarefa delicada, pois o acoplamento distribui a força de tração. Ruth conduz o trem até a mina, sentindo o poder da máquina. Agora eles chegam ao topo da subida íngreme. Não podemos deixar o trem deslizar ladeira abaixo. Cada vagão tem freios individuais, que Ron ativa para manter o controle. Sem os freios, o trem poderia descer desgovernado, um desastre fatal. O trem está pronto para descer a ladeira. Com 50 toneladas, é a parte mais perigosa da ferrovia britânica. Durante o pico, a mina produzia 2 centenas de milhares de toneladas anuais. Depois, o carvão é carregado e precisa ser puxado ladeira acima. O carvão permitiu que as cidades trocassem a madeira pelo combustível mais eficiente. Mas as casas ficaram sujas com fuligem e fumaça. A poluição criou uma tarefa extra para as donas de casa, agravando sua rotina. Antes, lavar roupas era um evento mensal. Com o carvão, tornou-se semanal. O sabão carbólico usado não atua em água fria, precisando de água quente, que só se obtém com o fogo constante.
O esmero na lavagem exigia força e tempo, consumindo metade da semana. Ruth dedicará uma segunda-feira inteira, só para lavar roupa, seguindo o processo básico. Volta à ferrovia Festiniog. Ruth dirige o trem de carga vazia montanha acima. No topo, devem encontrar os colegas com as locomotivas para puxar os vagões carregados. Quando a produção era intensa, 2 locomotivas precisavam trabalhar juntas para arrastar o peso. As locomotivas aguardam, vermelhas e barulhentas. Uma equipe carrega ardósia nos vagões, que recebeu nomes femininos, como Lady e Duchess. As cargas são montadas cuidadosamente para evitar perdas durante o transporte. Ao voltar, a viagem desce a montanha aproveitando a gravidade, conhecida como a montanha-russa mais antiga do mundo. A velocidade precisa ser controlada pelo motorista, que aciona os freios nos vagões. A música do apito avisa os pastores e ovelhas nas muitas travessias do caminho. Descendo a 24 km por hora, a sensação é muito maior quando se está sentado na beira do vagão de ardósia. Usando a gravidade, economiza-se carvão, e a subida do trem fica mais suave, com menos vibração e menos ardósias quebradas. O motorista Ian equilibra o uso dos freios para manter controle e segurança. O trabalho do freador é difícil e exposto, lutando contra o vento e o frio no inverno. Descer a montanha foi emocionante e termina com um merecido chá quente. Em Londres, a estação St. Pancras, construída em 1876, é um monumento à capacidade das ferrovias de transportar materiais pesados. Tijolos vermelhos vieram de Nottingham, pedra de Mansfield, calcário de Lincolnshire e ferro de Derbyshire. O teto é coberto com milhares de ardósias galesas, transportadas exatamente pela Festiniog, um símbolo do poder das ferrovias em conectar o interior industrial à capital. Algumas tradições, porém, foram perdidas com esta modernização, como o modo de cozinhar. O carvão substituiu a madeira, mas o sabor do cozimento mudou. Fatias assadas na fumaça da madeira tinham um sabor especial. O fogo de carvão causava um gosto desagradável, forçando mudanças na cozinha britânica. Fogões de ferro fundido com forno e chapa substituíram o fogão aberto, o que extinguiu o costume do assado na brasa. Ruth revelou uma receita do século XIX que exemplifica a adaptação ao cozimento no carvão. Batatas em tabuleiro, migalhas e um pedaço de carne com manteiga, assando em banho-maria para controlar a temperatura do fogão de carvão. O tradicional cozimento britânico mudou, e a cozinha foi adaptada para o novo combustível. Também mudou a própria cozinha. Panelas tradicionais tinham fundo arredondado e pernas, próprias para fogão a lenha. Sobre as chapas de carvão, só funcionavam panelas de fundo plano, como as que usamos hoje. Panelas de ferro podiam durar séculos no fogo de lenha, mas sobre o carvão, duravam só cerca de 20 anos. Isso aumentou a demanda por utensílios de ferro, já disponíveis em massa graças às ferrovias. As casas terradas dos mineiros tinham jardins onde as famílias manifestavam sua individualidade e orgulho. Cultivar frutas e legumes frescos tornou-se possível para essas comunidades industriais. Ruth e Peter preparam uma refeição típica, com batatas assadas e carne, representativa da nova cozinha ferroviária. Tudo fala da rede ferroviária, que trouxe carvão, ferro e ingredientes, mudando para sempre hábitos e receitas. Se antes pensávamos na carne com verduras como tradição, hoje é uma tradição ferroviária. Não seria possível construir a habitação industrial sem as ferrovias. O século XIX foi uma tempestade perfeita de avanços, crescimento populacional, medicina, materiais e ferrovias. Por quase 200 anos, as ferrovias permitiram um modo de vida único e especial. As redes ferroviárias são a base das cidades modernas do Reino Unido, funcionando até hoje. A comida ferroviária é boa, mas não é o mesmo sabor do assado de antigamente.
Peter já comeu a mesma carne 2 vezes em 2 dias. Na próxima vez, veremos como as ferrovias passaram a transportar não só mercadorias, mas pessoas. Reuniremos como era a vida dos trabalhadores que construíram essas ferrovias. E conheceremos a experiência dos passageiros na Grã-Bretanha vitoriana. Preparar-se para passar por túneis. É bom ter as mãos à disposição para se defender.